Olá, pensa comigo. E se a fé pudesse ser hackeada? Tipo, uma fórmula para garantir resultados com Deus. Parece loucura, né? Pois é, hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa obra provocadora chamada O Reino Invisível e a Ordem da Criação, que desafia exatamente essa ideia e nos convida a repensar a nossa relação como espiritual. O livro já começa com uma pergunta que vai direto ao ponto. E se a fé, essa coisa tão pessoal e misteriosa, pudesse ser transformada numa receita de bolo? Um passo a passo, com resultados garantidos. É justamente essa busca por controle que a obra se propõe a questionar. Então, a primeira grande ideia do livro é um alerta, um sinal vermelho mesmo. Ele aponta para o perigo de a gente tratar a fé como se fosse uma ciência exata, transformando tudo numa espécie de fórmula onde, se fizermos A mais B, o resultado C é garantido. Como se a espiritualidade pudesse ser controlada num laboratório. E as consequências dessa cientificação, nossa, são profundas. A revelação divina vira só uma hipótese a ser testada. A graça, que deveria ser um presente, se torna um tipo de botão que a gente tenta apertar. A oração vira uma técnica para conseguir o que se quer. E no fim das contas, a figura de Cristo se torna um objeto de estudo. Algo para ser dissecado e explicado, em vez de alguém com quem se relacionar. A conexão se perde, e o que sobra é só um sistema vazio. Ok, se tratar a fé como fórmula é o problema, qual é a solução? O livro propõe uma mudança radical de perspectiva, entender que a realidade fundamental não é o que a gente vê, mas o que o autor chama de reino invisível de Deus, a verdadeira base de tudo. E é fundamental entender o que isso significa. O reino invisível não é uma metáfora, nem uma energia cósmica. Para o autor, é a estrutura de governo ativa de Deus, o sistema operacional que roda por trás de tudo que a gente vê. Nesse sentido, o invisível é mais real e fundamental que o próprio mundo visível. E tem esta citação do livro que resume a ideia perfeitamente. A ciência é ótima para observar como o universo funciona, mas a revelação foca em quem o sustenta. Uma busca pelo mecanismo, outra pela pessoa por trás de tudo. De um lado, a gente tem a ciência, que é fantástica em identificar padrões e descrever o comportamento do mundo, mas o alcance dela é limitado. Do outro, há a revelação, que busca apontar para a origem e o significado por trás desses padrões, conectando tudo a uma fonte pessoal, Deus. A partir dessa ideia de um reino invisível, a própria definição de fé muda. O livro apresenta duas maneiras completamente opostas de entender o que significa crer. O primeiro tipo é a fé bíblica. Aqui, a fé não é uma força que a gente usa para fazer as coisas acontecerem. Pelo contrário, é uma resposta. Uma resposta de confiança àquilo que Deus já revelou. O poder não está em quem crê, mas na fidelidade de quem fez a promessa. Em total contraste, a gente tem a fé utilitária. Aqui, a fé vira uma ferramenta, uma espécie de alavanca cósmica. O valor dela é medido pelo que ela produz. Sucesso, cura, prosperidade. Deus deixa de ser o fim e se torna um meio para os nossos fins. Em vez da gente o servir, tentamos fazer com que ele nos sirva. Então, o ponto crucial é este. A fé utilitária transforma o relacionamento com Deus em uma técnica espiritual. Deixa de ser um ato de confiança para se tornar um método de manipulação da realidade. Agora, a gente chega ao ponto mais radical do livro, o papel da cruz. Para o autor, ela não é apenas um evento histórico. É o evento que quebra completamente a nossa lógica de merecimento. Aquela ideia de que precisamos fazer por onde para sermos aceitos. O argumento começa assim. A cruz não veio para nos dar uma mãozinha, para melhorar nossos antigos sistemas de esforço e mérito. Ela não veio para consertar a escada que tentamos subir sozinhos. Ela veio para encerrar esses sistemas, põe um fim definitivo à lógica do desempenho, declarando sua falência total. E se a lógica do esforço acabou, o que entra no lugar? A graça. Mas não como a gente entende normalmente. Não é uma ajuda extra para continuarmos nos esforçando. Segundo o livro, é uma fundação inteiramente nova para a vida. É a mudança de viver para a aprovação, para viver a partir da aprovação já conquistada. E isso nos leva à conclusão prática. Se a velha ordem baseada no esforço acabou, como se vive na nova? A resposta, segundo o livro, está em uma mudança fundamental de postura. E essa nova postura transforma tudo. É sair de uma vida de esforço constante para uma de descanso no que já foi feito. É parar de tentar operar ou forçar o reino a acontecer e passar a receber o que Deus está fazendo.
E o mais importante, a identidade deixa de ser baseada em nosso desempenho e passa a ser firmada em nossa posição de filhos. E esta frase final resume a ideia central do livro. A nossa postura diante de Deus não deve ser de controle, de tentar operar uma máquina, mas sim de receber com humildade e confiança. E a gente termina com uma pergunta que nos leva de volta ao início, mas com uma nova profundidade. Se a fé não é uma ferramenta para obter resultados, qual é então o seu verdadeiro propósito? O livro sugere que talvez seu propósito não seja servir para algo, mas sim nos conectar a alguém. Uma ideia para refletir.